essas canções que nos ajudam a dizer aquilo que queremos dizer ao Senhor e juntos. Muito bem, como eu já disse, estamos iniciando uma nova série de mensagens, Senhor e juntos. Muito bem, como eu já disse, estamos iniciando uma nova série de mensagens aos pés do Mestre. E eu quero convidar agora, a mensagem de hoje, ela é introdutória desse tema do Sermão do Monte, que está ali em Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Nós vamos ver hoje os dois primeiros versículos e também vamos dar uma pincelada no último versículo desse trecho que se refere ao Sermão do Monte, aqueles momentos ali. E eu já li um texto que mostra, que preparou para a gente o cenário. A fama de Jesus está se perpetuando, está começando, está se propagando, e multidões, não sei se você já tinha notado, mas vem pessoas de várias regiões da Síria, de Decápolis, cidades que não eram do povo judeu, não era ali dos israelitas, eram estrangeiros, pessoas do outro lado do Jordão. A fama de Jesus já começa a alcançar as nações nos primeiros dias do ministério do nosso grande mestre. E é esse o cenário, uma multidão que está assentada aos pés de Jesus, ali em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, vendo Jesus as multidões. Que multidões são essas? Versículo 25 do capítulo anterior, de Decápolis, Galileia, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Versículo 24, a sua fama correu por toda a Síria. Interessante. Então, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, vamos parar por aqui hoje. Quero desafiar você a fazer uma viagem no tempo. O bom da literatura, da leitura de livros, e a gente tem que exercitar isso com os nossos filhos, é que ajuda a fertilizar a imaginação, a criatividade. Bom mesmo são livros que não têm imagens, porque aí a nossa criatividade fica livre, né? Então eu sugiro agora que você imagine sentado na relva, no século I, isso mesmo, cercado de uma numerosa multidão de amigos conhecidos e desconhecidos, pessoas da sua pátria e pessoas estrangeiras, que estão todos ali aglomerados. Ai, que gostoso, hein? Falar de aglomeração nesses dias de isolamento. Estavam todos ali aglomerados. Onde Jesus ia, aglomerava gente, na casa, na praça, na cidade, até aí no monte. E diante de nós, diante dessa grande multidão, diante de você, ali ao alcance dos teus olhos, ali ao alcance dos seus ouvidos, a voz do Mestre, a voz de Cristo, Jesus, o Mestre. Naquele primeiro momento ainda um desconhecido, talvez houvesse ali muitos curiosos, muitos necessitados, carentes, também alguns confrontadores, porque sempre tem um invejoso por perto, que não quer aprender, não quer absorver, não quer conhecer, quer só alfinetar e provocar. E quem dá aula sabe disso. Na sala de aula você tem aquele aluno que quer aprender, tem aquele aluno distraído, mas também tem aquele aluno que quer só pegar o professor numa pegadinha, e não era diferente diante de Jesus naqueles dias. Agora eu gostaria de convidar você a se imaginar ali, e já perguntar desde o início, qual seria, ou qual é hoje, a disposição do seu coração diante de Jesus o Mestre? Curiosidade? O que ele tem para dizer? Todo mundo está curioso. Quem é esse cara? Quem é esse rabi? Quem é esse mestre? Quem é ele? O que ele tem a dizer? Curioso. Talvez tem muitas pessoas que hoje se aproximam da palavra de Deus, ou de uma igreja, ou assistem uma live por curiosidade. Talvez seja o seu caso. Talvez o seu caso seja do carente. Ali fala que multidões tinham pessoas doentes, enfermas, necessitadas, possessas de espíritos malignos,
carentes da graça, carentes da cura do físico, carentes da cura da alma, carentes da cura da mente, e estavam ali doentes, precisando de um remédio, precisando de um refúgio, e viram em Jesus, o Mestre, uma oportunidade, uma luz no fim do túnel. Talvez você seja alguém assim, alguém carente. E nesses dias há muitas pessoas carentes, há muitas pessoas desesperadas, há muitas pessoas aflitas diante de uma pandemia, nesse isolamento social, nessas restrições de ir e vir. Cuidado, não toca aqui, não toca ali, higieniza sua mão. Nos sentimos aí cercados, como se um grande fantasma nos assolasse. Talvez seja o seu caso. Você esteja tomando remédios antidepressivos, talvez você não consiga dormir, talvez você se sente nesse momento sozinho, porque não é só distância física, mas também há uma distância emocional, de pessoas, amigos, colegas, e talvez você esteja até surpreso, de pessoas que você achava que era amigo, e realmente sumiu nesta hora, e você se vê sozinho, e aí você precisa de cura, precisa de cuidado, precisa de um remédio, e você vem até Jesus, até essa live, até esse culto, até a palavra de Deus, atrás desse médico, desse mestre que é médico também. Talvez, eu imagino que deva ser um grupo menor, pode até termos alguém que está nos assistindo, participando desse culto, que está naquele grupo dos cutucadores, daqueles confrontadores, que estão ali só para ver se Jesus vai falar uma bobagem, para ver se essa fama é isso mesmo ou só enganação, ou se é só aparência, e estão ali duvidosos, se Jesus é Deus, se Jesus é enviado de Deus, se Jesus fala a palavra de Deus, se Jesus tem poder mesmo, ou tudo é uma grande encenação. Ainda hoje tem pessoas que duvidam de Cristo, duvidam que Ele veio, duvidam que Ele morreu e ressuscitou, duvidam de que a igreja é o corpo de Cristo, duvidam que Ele virá uma segunda vez. Ainda tem pessoas que questionam, que confrontam, que se opõem, que resistem à voz do Mestre, até ouvem, mas como se diz, entra por aqui e sai por aqui, ouvem, mas não retém no coração. Qual é a sua atitude hoje? Nesses dias que vamos nos colocar diante de Jesus, o Mestre, eu quero convidar você a ouvi-lo. Talvez Ele traga algumas lições novas que você nunca tenha ouvido. Talvez Ele traga algumas lições confrontadoras, diferentes do que você tem acreditado até aqui. Talvez Ele traga algumas lições que reforçam o que você já creu, o que você conhece. De qualquer forma, e para todos os grupos, Jesus tem uma palavra para cada um de nós. Eu quero dizer uma coisa para você: naqueles dias, naquela multidão, eram milhares de olhos olhando para Jesus, mas os olhos de Cristo conheciam a mente, o coração, a vida de cada um naquela multidão. Jesus conhecia cada um pelo nome naquela multidão, independente do RG, do CPF, nacionalidade, idade, contexto social. Jesus conhecia a cada um, assim como Ele te conhece nesse momento. Eu estou aqui diante de alguns que vieram nos ajudar na transmissão do culto, mas eu sei que tem outros olhos me olhando aí na internet, do outro lado da tela, no celular. Eu nem sei quem são ainda. Talvez alguns digam: pastor, eu estava lá. Mas eu quero dizer uma coisa: Jesus sabe que você está aí. Jesus, Ele te conhece. E não é um mero conhecimento distante, é um conhecimento de amor, um conhecimento de compaixão, de caridade, de cuidado. Porque temos outros momentos, Marcos gosta de dar essa ênfase, que Jesus, andando pelas cidades, Ele se enche de compaixão pelas vidas, de amor, de ternura. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. E é diante desse mestre amoroso, esse mestre divino, esse mestre que te conhece, não apenas conhece a matéria, não apenas conhece o conteúdo que quer ensinar, mas conhece a sua realidade, o seu momento,
e é a você que Ele quer ministrar nesse momento. E aqui nós podemos fazer uma ponte do primeiro século para o terceiro milênio. As palavras de Jesus têm sido preservadas e ecoando nos séculos, chega até mim, chega até você nesse momento. E vamos aprender nessa próxima série lições do nosso Mestre. A verdade, meus irmãos, que nesse terceiro milênio vivemos dias em que a academia, o academicismo, se apresenta detentora da ciência e do conhecimento, e nessa tribuna sagrada em que se colocam, eles, os nossos sábios entre os homens, explicam tudo, a origem das coisas, os valores, os propósitos, a alma, a espiritualidade, a religião, a moralidade, a sociedade, até como adorar a Deus, ou o que é religião. Temos aí a ciência da religião. Eles dão título de ciência para tudo isso aí, e se fazem como mestres, detentores. Hoje, em nossos dias, estamos cercados de mestres por todos os lados. Basta um clique no celular, no computador, e você encontra aí mais meia dúzia de mestres. Certamente, se você tem qualquer dificuldade, tem uma ideia, tem um sonho, tem algum mestre querendo dar piteco, não é verdade? Você tem uma ideia, você tem um sonho e tem alguém para dar uma pincelada de sugestões. Você sente uma dor e tem alguém para te dar uma receita. Nunca estudou medicina, mas tem um remédio que funciona. Estamos cercados de mestres. Muitas pessoas querendo dar opinião sobre vida, valores, família, sobre como pensar, como lidar, como reagir, como resolver problemas, como planejar a sua vida. A história, meus irmãos, está cheia de mestres. Mestres do pensamento como Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, esses caras todos, Galileu, Descartes, Kant, Pascal, Piaget, mestres da história. Temos também os mestres das religiões, como Dalai Lama, papas, Paulo Coelho, aí, brasileiro, hein? Livros e mais livros sobre a influência dessas pessoas na espiritualidade de outras pessoas. Temos mestres na área sociais e políticas, como Joana d'Arc, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela. Pessoas que marcaram, foram mestres, tiveram seguidores, até hoje suas opiniões ecoam por aí. Aliás, nos dias de hoje, você também aprende e se inspira em alguém. Quem são os seus mestres? Talvez familiares, professores ou empreendedores, personalidades do presente ou algumas até do passado. O fato é que estamos cercados de mestres, e como diz a palavra de Deus, não se cansam de escrever livros, e ouvimos essas coisas e tentamos tirar lições para nós. Mestres, mestres, mestres. E de certa forma, pense comigo, eu e você também queremos ser mestres em alguma medida, não é verdade? Todos desejam dominar um assunto, uma ideia. Veja, numa discussão, num bate-papo, às vezes eu nem entendo muito, nem me aprofundei demais, nem li, mas eu tenho um argumento, eu tenho uma afirmação categórica sobre uma ideologia, sobre política, sobre Deus, sobre a Bíblia. Às vezes nem li a Bíblia ainda, nem conheço ela toda, mas às vezes eu já quero expressar a minha opinião. De certa forma, isso é natural, esse desejo que os educadores chamam, de ser sábio, ser o conhecedor, essa ideia de ser um herói, um agente transformador, ou mesmo buscando a prosperidade, a realização, fazer bem alguma coisa, essa busca do conhecimento, isso é nato à humanidade, e de certa forma reflete até mesmo a nossa origem, como nós cremos. Fomos criados à imagem do Deus eterno, Criador, e há em nós reflexos dessa criatividade, dessa eternidade, dessa busca do conhecimento e da perfeição. Então a gente não se cansa de ler, a gente não se cansa de ouvir, a gente não se cansa de aprender. Mas o perigo é de onde vêm as fontes onde a gente bebe.
Que conhecimento nós temos adquirido? E é aqui nesse propósito que nos tornamos nossos olhos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Colossenses capítulo 2, versículo 3 diz: em quem, Jesus, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Nesse sentido, Jesus, ele é o mestre dos mestres. E aqui cabe uma singela oração, que eu penso que deve ser a nossa oração durante toda essa série: meu mestre, ensina-me. A esse Jesus que guarda em si todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu desafio você a crer em Jesus como esse mestre, que pode guiar os seus passos em toda a ciência, disciplina e tudo mais. No dia 9, agora essa semana, no presente diário, se você tem acompanhado, o Jeter está sempre nos ajudando aí, os líderes de célula, a distribuir o presente diário. O tema foi pedido certo, referente a 1 Reis 3,9, o pedido de Salomão a Deus quando diz: dá a teu servo entendimento para julgar todas as ciências e disciplinas existentes, para discernir entre o bem e o mal. E o versículo seguinte vai dizer, versículo 29, deu também Deus a Salomão sabedoria. E olha só, ele compôs provérbios e cânticos, discorreu sobre plantas e animais, tratou de questões sociais e políticas, ao ponto de virem reis de outras nações tomarem conhecimento ali. Numa breve biografia, Salomão escreve em Eclesiastes 2,4, que ele discorreu sobre grandes obras que realizou, casas, ou seja, engenharia, arquitetura, plantações, jardins e pomares, açudes e bosques, teve servos e grandes rebanhos, acumulou riquezas. Olha só, tudo ele fez graças à sabedoria que Deus lhe concedeu. É interessante ampliarmos a nossa visão quando vamos olhar para Jesus como mestre, porque às vezes restringimos a sabedoria de Jesus apenas ao que fazemos no culto, apenas à adoração, apenas à religiosidade. E a sabedoria de Deus, segundo a palavra de Deus, é muito mais ampla do que apenas aquilo que fazemos para Ele no momento de culto. É muito mais do que apenas um dom de tocar um instrumento, é muito mais do que uma habilidade de ensinar a palavra de Deus, é muito além disso. Não é à toa que Deus, quando criou Adão e Eva, disse para Adão: cuide e cultive o jardim, dê nomes aos animais. Deus deu sabedoria ao homem não só para cultuar, mas também para culturar. Cultuar e culturar, tem muitas coisas envolvidas aí. Então a sabedoria de Cristo tem reflexos, sim, lá na universidade, lá na faculdade, na matemática, no português, na história, na geografia, nas ciências exatas, humanas e biológicas. Moçadinha que está aí se preparando para Enem, faculdade, saiba de uma vez que a contribuição de Cristo não é apenas sobre questões da religião, mas tem tudo a ver com tudo que nós lidamos. Mais uma vez então eu pergunto: quem é o seu mestre? Como eu disse, há mestres enganosos e enganadores. Jesus é o mestre que pode nos guiar a toda verdade. Vamos voltar aqui um pouco para Mateus. O Evangelho de Mateus, ele faz questão de apresentar Jesus como mestre. Temos o Sermão do Monte aqui no capítulo 5 a 7, temos o chamado dos 12 discípulos para mentoreá-los em Mateus capítulo 10, temos diversas parábolas, e algumas estão ali em Mateus 13, em que Jesus ministra com sabedoria por meio de parábolas. Mateus 14, 15, Jesus está ensinando novamente para multidões, como aqui no Sermão do Monte. Capítulo 16 a 20 está uma série de ensinos messiânicos e futuros. Nós encontramos do capítulo 21 a 25, naquela última semana da entrada triunfal até a crucificação,
tantos ensinos de Cristo, 21, 22, 23, 24, 25, gente, 5 capítulos de ensino. João também faz questão de registrar os últimos ensinos de Jesus no cenáculo, ali em João 13, 14, 15, 16 e 17, ensino, Jesus é mestre. E também o Evangelho de Mateus faz questão de concluir o seu Evangelho com as palavras do mestre. Mateus 28, versículo 18 a 20, os últimos versículos do Evangelho são as palavras do mestre. E um versículo que nos chama a atenção nesse sentido, sobre o caráter de ensino de Cristo, está em Mateus 23, 10, quando ele diz: um só é o vosso mestre, Jesus Cristo. Um só é o vosso mestre, Jesus Cristo. E essa afirmação Mateus coloca exatamente num capítulo, Mateus 23, em que ele confronta os mestres religiosos, no versículo 1, 2 e 3, pessoas que ensinavam, mas não praticavam, pessoas que conheciam o conteúdo, mas não conheciam a realidade das coisas. E então é ali que Mateus faz questão de dizer: um só é o vosso mestre. E eu gostaria que nessa série nós olhássemos para Jesus dessa maneira. Nós temos muitos professores, temos muitos mestres com um M minúsculo. Às vezes nós queremos ser os mestres da nossa própria vida, mas a palavra de Deus nos desafia a colocarmos Jesus como o mestre maior, o mestre superior a todos os mestres, inclusive sobre nós mesmos. Então agora eu quero convidar você a se assentar na relva do monte, diante do mestre, aos pés do mestre. E qual deve ser a nossa atitude nesse momento? Uma audição atenta, olhos atentos e um coração ensinável. Toda vez que vamos à palavra de Deus, na pregação, no estudo, na devocional, devemos estar ali com um coração ensinável. E só tem um coração ensinável quem desenvolve um coração humilde. Um coração humilde é um coração de alguém que diz: eu não sei tudo, eu posso estar equivocado, eu quero aprender de Deus. E um coração humilde ora, como eu já disse aqui: meu mestre, ensina-me, meu mestre, ensina-me. Então, diante disso, eu quero ler novamente o versículo 1 e 2 que diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Primeira pergunta que vem à nossa mente é: quem é esse mestre que ensina? E eu faço questão de enfatizar, acabamos de estudar Hebreus, e vimos que Jesus ele é mais, nós vimos a biografia, vimos o currículo de Cristo, e é diante desse mestre grandioso, com atributos divinos, que nós queremos aprender. Aquele que veio ao mundo, é o que criou o mundo, e que sustenta o mundo, e que consumará todas as coisas do mundo. Ele conhece o antes, o durante e o depois, e tudo está em suas mãos. Ele realmente é mestre, doutor, pós-graduado. Aliás, ele é a verdade e a vida. Meus irmãos, esse Jesus que, para aquela audiência original, era aquele garoto de 12 anos que causou admiração no templo, como Lucas registra no capítulo 2, 47, que todos que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Desde garoto já demonstrava sua sabedoria divina. Esse Jesus é aquele filho do carpinteiro que impressiona a todos, e que os líderes religiosos vão dizer lá em João 12, 19: vede que nada aproveitais em persegui-lo, pois eis aí vai o mundo após ele. Esse Jesus que arrebanhou multidões por causa da sua sabedoria, é esse Jesus.
Para aquela audiência original, Jesus era um novo professor, a popularidade dele ainda estava crescendo, Jesus estava ali dando os seus primeiros passos ministeriais, mas para nós hoje, Jesus já é o mestre dos mestres. Quem é esse mestre? Jesus é o mestre divino, que busca os seus alunos e disponibiliza a eles a riqueza da sabedoria e do conhecimento. Muitas pessoas estão indo atrás de mestres e faculdades e doutores e livros e literatura, atrás da inteligência, atrás do conhecimento. Mas eu quero dizer que Jesus, o mestre, ele veio até nós para nos trazer essa sabedoria. E o que ele ensinava? Mateus 5,17, ele vai dizer: não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Também em João 7,16, ele vai dizer que o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ele vem nos ensinar da parte de Deus, a sabedoria de Deus, os caminhos de Deus, a direção de Deus, que está acima do conhecimento humano, acima das descobertas humanas. Jesus mesmo vai dizer: vocês errais, vocês tiram 0 por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês tiram 0 na vida de vocês, porque vocês não conhecem a palavra de Cristo. Pense comigo, aquele pesquisador que se admira da complexidade das coisas, na sua investigação e pesquisa, e se aprofunda notando uma assinatura de perfeição e poder na criação, mas sem a iluminação do Espírito e de Cristo, ele conclui, ele diz assim: isso é tão complexo, isso é tão misterioso, que só se explica pela casualidade de coincidências de milhões de anos de acaso. Olha a conclusão do pesquisador. Chegou tão perto de declarar a causa suprema e o propósito eterno de todas as coisas, mas relegou tudo ao acaso. Faltou-lhe sabedoria. Conhece muito, mas não tem sabedoria, porque lhe falta a direção do Mestre. Então, o que ele ensinava, o ensino de Jesus, ele traz a realidade e a relevância sobre todas as coisas, sobre todas as matérias da vida, pois está dotado do saber e do poder de Deus. A sabedoria de Deus tem tudo a ver, a sabedoria de Cristo tem tudo a ver com matemática, engenharia, com ética, moralidade, tudo na nossa vida. Eu tenho certeza que se você se debruçar aos pés do Mestre, você vai aprender com ele também. Mateus 11, 25 e 27, nós encontramos a motivação do Mestre. O que motiva esse Jesus a ensinar e a ministrar a verdade de Deus? Ele diz ali que o seu ensino visa os humildes, visa os pequenos segundo o mundo, porque a esses o Senhor escolheu revelar os mistérios de Deus e a glória da sua sabedoria. Não era apenas conhecimento que Jesus queria transmitir, mas grandeza, sabedoria, verdades profundas e mistérios sagrados. É admirável que Deus queira assim se revelar. Por isso, o nosso Deus, o grande Mestre, deixou marcas na criação, marcas na história, para que aqueles que o buscam e estudam, o adorem ainda mais profundamente, ao ponto do salmista dizer: os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Paulo não tem dificuldade nenhuma em Atos 17, diante de filósofos e estudiosos, de dizer: esse Deus desconhecido é o Deus que criou todas as coisas, e nele nós existimos e nos movemos. É esse Deus soberano, poderoso, que quer sim ser conhecido, e que ao estudarmos na dependência dele, não apenas vamos conhecer as matérias naturais,
mas vamos conhecendo também dos seus atributos perfeitos. E aqui eu quero dar uma palhinha para os nossos jovens, adolescentes, os estudiosos aí, porque vocês estão num contexto da universidade que querem negar a existência de Deus, querem negar a existência de um Criador, querem negar a validade da fé. Mas eu quero dizer uma coisa para você: é aos pés do Mestre dos Mestres que você vai compreender não apenas a matéria, mas também o que está por trás e acima dela. Muito bem, talvez tenhamos que aprender com Marta e Maria. A palavra de Deus diz que Marta estava agitada, correndo de um lado para o outro com muitas ocupações, e Maria quedava-se aos pés de Cristo para ouvir o seu ensino. E encontramos ali no Sermão do Monte uma multidão de pessoas assentadas aos pés do Mestre. Eu quero convidar você, não só nessa série de mensagens, mas a cada dia da sua vida, sentar-se aos pés do Mestre. Cada dia Ele tem algo novo a nos dizer, cada dia Ele tem algo novo a nos revelar. Cada dia que você medita na palavra de Deus, você vai ter a iluminação de Deus para entender a sua própria vida e as circunstâncias que te cercam. Eu quero convidar você a fazer como Maria, não como Marta, mas como Maria, sossegar um pouco das tarefas e priorizar a sua devocional e a sua meditação. E durante essas pregações, nós vamos fazer isso. Vamos nos sentar aos pés do Mestre e ouvir a sua voz, ouvir o seu ensino e deixar a sua verdade tocar o nosso coração. Nós temos muitos mestres. Quem você tem ouvido? Quem você tem atendido? Veja comigo como termina o Sermão do Monte no capítulo 7, o último versículo. Versículo 28 e 29 diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, não como os outros mestres. Se nós também hoje, no terceiro milênio, estivermos atentos ao ensino de Cristo, à verdade de Cristo revelado na palavra de Deus, a nossa fé será fortalecida, o nosso conhecimento será esclarecido, o nosso caminho será iluminado, os nossos propósitos serão bem definidos, os perigos, as heresias, os enganos, as sutilezas serão reveladas e caminharemos seguros na verdade. Eu quero convidar você para que você também se maravilhe do conhecimento de Cristo. O Sermão do Monte vai terminar com pessoas admiradas com a autoridade do grande Mestre. Assim termina o Sermão do Monte, num estado de êxtase, de admiração, de um descortinar de verdade e sabedoria que jorra límpida e fresca dos lábios do Mestre Divino. E é isso que nós temos para hoje, para os nossos dias em Cristo Jesus. E como eu disse, vamos nos sentar como Maria, e também Maria, logo que Jesus ressuscita, num encontro surpreendente com Jesus, vocês lembram o que ela grita? Rabone, mestre, Rabone, meu mestre. Para Maria, realmente foi muito bom ter Jesus como seu mestre. E a nós que temos crido em Jesus como nosso Cristo, o nosso Salvador, cabe-nos também hoje crermos em Cristo como nosso Mestre, como nosso Senhor. Implicação para isso: primeira,
Quero desafiar você a entender que a sabedoria de Jesus está diretamente ligada às faculdades e universidades dos nossos dias. Segundo, que Deus nos dotou de inteligência como reflexo da sua imagem, essa imagem que foi deturpada com o pecado, mas em Cristo e pelo poder do Evangelho, Deus pretende também restaurar e renovar a nossa inteligência. Cristo veio para redimir e restaurar todas as coisas, inclusive as nossas academias, inclusive os nossos pensamentos. Pensando nisso, então, eu tenho algumas aplicações. Primeira, tenha Jesus como seu mestre na sua vida. Antes de seguir ideias, ideologias, propostas, antes de concluir seus pensamentos, vá a Cristo, coloque tudo isso diante do professor maior. O que Jesus acha? O que Jesus diz acerca dessas coisas? Que Jesus então seja o crivo de todas as coisas, e você encontrará a sabedoria e a verdade dele em todas elas. Segundo, estude sem jamais subestimar o dom da imagem de Deus em sua vida. Às vezes a gente se acha incapaz, um burro velho, um cachorro velho que não aprende truque novo, e a gente subestima a capacidade de ler, estudar a Bíblia, livros. Hoje em dia, na pandemia, tem dado oportunidade de tantos cursos online para você se aperfeiçoar, crescer, desenvolver seus dons, suas capacidades, suas faculdades, ler livros, não apenas ficar vendo Facebook, mas pegar um bom livro, um livrinho grosso de 200, 300, 500 ou mais, e ler, e meditar, e refletir, e pôr essa máquina velha para funcionar, sabendo que Deus te dotou de inteligência. Por isso Ele se apresenta como um mestre, por isso Ele nos dá um livro para guiar a nossa fé. Então estude, e eu quero encorajar que o crente seja um verdadeiro estudante, uma vez que tem um mestre divino, estude. E por fim, um terceiro desafio: contribua com sabedoria e autoridade para a reflexão e para o debate de todas as coisas sobre a perspectiva de Deus na sua área, não aceitando e se calando sem a reflexão e a ponderação bíblica e espiritual de todas essas coisas. Às vezes a gente está na sala de aula e a gente se sujeita facilmente a opiniões e ideologias, quando podemos questionar a validade, a autoridade, a conclusão dessas coisas, e também baseados na leitura e no estudo, e com o temor de Deus, propor alternativas santas, divinas e espirituais acerca dessas coisas. Na área ética, moral, no propósito das coisas, nas ciências da vida. E aqui vai um desafio que é pessoal. Qual é a sua área? Onde você é mestre? Onde você lida? Traga a luz de Cristo para esse conhecimento, para a sua profissão, para a sua carreira, pois Jesus é o mestre dos mestres. Eu não acredito que Jesus, naquele dia do Sermão do Monte, queria apenas ensinar como ser religioso, até porque Jesus confrontou os religiosos dos seus dias. Israel era uma nação religiosa. Eu creio sim, e nós vamos ver isso ali no Sermão do Monte. Jesus ensinou a partir da palavra de Deus coisas práticas da vida cotidiana, que tinham tudo a ver com a segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, tem tudo a ver com a sua carreira e com a sua profissão. Eu quero convidar você a se quedar, a se sentar aos pés do Mestre. Eu gostaria de concluir, os músicos podem vir aqui. Eu gostaria de desafiar você com uma oração, e que você faça essa oração nesse momento. Diga para Jesus: Jesus, meu mestre, ensina-me. Jesus, meu mestre, ensina-me. Ensina-me a palavra, ensina-me nas minhas áreas de atuação,
Ensina-me, no mundo em que eu estou vivendo, como viver de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Eu espero, meus irmãos, que não sejamos apenas uma comunidade mística, misteriosa, mas sejamos uma comunidade presente neste mundo. E eu creio que nestes dias, neste momento em que estamos vivendo, o mundo carece de homens e mulheres cheios da sabedoria de Deus, cheios do ensino de Cristo, para ministrar a verdade de Deus em todas as áreas